Oi, pessoal. Os antigos no passado nos ensinavam a respeito de uma palavra de passe. Essa palavra de passe deveria de ser pronunciada no momento da morte e ela teria a capacidade de abrir os portais que conduziriam essa pessoa para os planos com os quais ela seria direcionada de acordo com seu estado de consciência. Conforme eles diziam, não adianta a gente ter acesso à porta se a gente não tem a chave. E a chave seria essa palavra. Caso contrário, essa pessoa não conseguisse pronunciar no momento da morte, era solicitado que alguém muito próximo fizesse isso por ele ou sussurrasse no seu ouvido no momento dessa passagem. Eu particularmente tive experiências nesse sentido e achei bastante enriquecedor a gente perceber que no momento em que essa palavra ela é dita, a pessoa que está naquele processo de agonia ou naquele processo de desprendimento, ela começa a sorrir e ela vai embora tranquilamente. A questão da morte no passado, ela tinha muita importância. Para vocês terem ideia, a gente fazia um determinado exercício, uma determinada yoga todos os dias, onde a gente se imaginava morrendo, onde a gente se preparava para morrer. Já que, segundo as tradições, o estado de consciência que a gente está vibrando no momento da morte é aquele que vai acabar nos direcionando para os planos subsequentes a este. Então vocês percebem que a palavra de passe, na verdade, ela seria como se fosse uma conexão, seria como se fosse um lembrete para que aquela pessoa, nesse momento tão difícil, acabasse sendo direcionada. A morte, dessa maneira, acaba sendo uma grande iniciação, onde chega o momento da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Não adianta a gente aprender muitas coisas e, de repente, nesse momento, a gente não colocar em prática. É como se fosse um exame final, onde nós nos confrontamos com grande mistério, com grande arcano, com grande enigma, que, na verdade, mexe com a nossa cabeça e com a cabeça da humanidade desde sempre. Conforme a gente viu nos vídeos anteriores, ou mais especificamente num vídeo que fala a respeito de condicionamento, nós somos constituídos de uma série de máscaras, uma série de facetas, e é interessante a gente retomar isso para que a gente possa compreender esse processo de morte, como funciona. Conforme nós dissemos, nós somos constituídos de múltiplas personalidades. E essas múltiplas personalidades, elas estão associadas a arquétipos também. O arquétipo do filho, o arquétipo do pai, o arquétipo do irmão, o arquétipo do profissional, o arquétipo do estudante. E assim, todos os papéis diferentes que a gente acaba atuando no decorrer dessa nossa vida, vai fazer com que haja múltiplos eus sendo acionados e entrando em atividade. O que é interessante a gente notar, quando a gente vai passar pelo momento da noite escura, quando a gente passa por aquela hora tão aflitiva, a gente começa a ouvir 1000 vozes na nossa cabeça. E as pessoas chegam e falam assim para mim: nossa, René, eu estou ouvindo 1000 vozes, eu me perco em meio a todas elas. E essas vozes, na verdade, muitas vezes elas estão competindo para saber quem é capaz de nos chamar mais atenção. No momento em que a gente passa por esse processo, na verdade é o momento em que a gente tem acesso a todas essas vozes, a todos esses eus, que afinal acabam compondo a nossa personalidade. É interessante a gente fazer uma analogia a respeito de outro vídeo, quando a gente fala da mônada, onde a gente diz que a mônada vai se subdividindo em vários diferentes aspectos, em várias diferentes almas. Com a gente acaba acontecendo a mesma coisa. Se vocês perceberem, cada um de nós é responsável por uma multidão de seres, uma multidão de arquétipos, uma multidão de entidades, entre aspas, que acabam evoluindo através de nós. E cada uma dessas entidades vai viver o seu papel de uma maneira bastante diferenciada. Ou seja, as lições que nos vão ser colocadas dentro desses papéis, dentro dessas circunstâncias que envolvem esses papéis, elas vão acabar fazendo com que a gente viva esses arquétipos de uma maneira diferente para cada pessoa.
E isso, como vocês podem perceber, é algo muito semelhante ao que acontece com a mônada. E quando eu disse que a mônada é impessoal, né, vocês podem pegar esse exemplo e ver que a gente não está preocupado especificamente com aquele papel, embora eles vão acabar chamando a nossa atenção num determinado momento ou em outro, mas na verdade a gente está preocupado com a evolução do todo, a gente está preocupado com aquilo que nos envolve como um todo e não simplesmente com cada parte de cada um de nós, preocupado com seus caprichos, preocupado com as suas questões, preocupado com as suas tendências e assim por diante. No momento em que nós passamos para o outro plano, todos esses seres eles acabam passando juntamente com nós. Por quê? Porque eles fazem parte da nossa personalidade. A personalidade ela vai ser formada a partir do tempo, a partir dos valores, a partir dos costumes, a partir da sociedade que a pessoa encarnou. E, portanto, todas essas multidões que existem dentro de nós, de um certo modo, elas vão estar condicionadas e vão estar adaptadas a todos esses fatores que eu acabei de citar. A primeira dissolução que ocorre vai ser uma dissolução mais associada às questões sólido, líquido, gasoso. O que é terra volta para a terra, o que é água volta para a água, o que é ar volta para o ar. Mas tudo dentro dos planos mais densos, ao passo que os nossos planos mais sutis, os nossos aspectos psíquicos, eles acabam passando com a gente para o outro plano. O que acaba acontecendo dentro disso, conforme eu expliquei para vocês, a partir do momento em que a gente tem um pensamento, nessa hora, a gente vai ser direcionado para um determinado plano astral, para uma determinada situação. Existem pessoas que na hora da morte elas acabam tendo a visão dos entes queridos, existem pessoas que vão ter visões religiosas. Sabe, o que acaba acontecendo, a nossa glândula pineal ela acaba tendo uma descarga muito semelhante àquela que houve no nosso nascimento. E essa descarga hormonal, ela vai fazer com que a gente tenha as visões do plano astral, a gente tenha a sensação de estar passando por um túnel estreito e que a gente, no final desse túnel, haverá uma luz. Dentro desse túnel estão todas as nossas lembranças e vai chegar durante o momento dessa passagem em que nós fazemos uma revisão de tudo aquilo que passou pela nossa vida. É como se fosse um filme, relembrando tudo aquilo que aconteceu. Finalmente, dependendo das condições desse último momento, nós chegamos do outro lado. Muitas pessoas acreditam, então, que do outro lado nós vamos encontrar os nossos entes queridos, nós vamos encontrar os nossos animais de estimação, nós vamos encontrar um mundo muito parecido com esse, né? Nas doutrinas elas vão falar dos mentores, vão falar de seres que acabam nos ajudando em relação a isso, mas esses seres, eles, de certo modo, eles estão sempre ligados à imagem de um parente, ligados à imagem de um antepassado. De um certo modo, eles estão ligados a valores e a questões associados àquilo que a gente viveu nesse plano antes de desencarnar. O que é interessante a gente perceber é que não existe evolução nesse plano. A evolução ela está acontecendo aqui na Terra. Caso isso não acontecesse, não haveria necessidade da gente reencarnar aqui do modo objetivo. Esse plano ao qual nós nos direcionamos, primeiramente, na verdade é um plano de sedimentação das experiências. Todas aquelas experiências pelas quais nós passamos, elas precisam ser, de certo modo, assimiladas para que possa acontecer a etapa seguinte. É como se fosse uma espécie de geladeira. Volto a dizer, é um plano onde não existe tempo, então nós teremos todo o tempo possível para ficar nesse plano, sedimentando as nossas experiências. Até que chega o momento da segunda morte. A segunda morte vai implicar agora na dissolução de todos esses eus, na dissolução de todos esses aspectos, para que finalmente nós possamos sair desse plano que está mais ligado ao plano personalístico e possamos adentrar no plano espiritual por excelência.
Porque é necessário primeiro essa passagem pela dissolução das nossas personalidades, pela dissolução dos nossos aspectos, a assimilação das experiências, para que depois a gente passe para o plano espiritual e ali sim elas vão começar a estruturar as bases para uma nova vida. E é interessante a gente perceber, né, que só a partir desse momento é que a gente estará apto para passar pelo processo de reencarnação. Ou seja, isso pode levar muito tempo, tá? Essa questão da dissolução da alma primeira, ela vai depender muito dos nossos apegos, muito das nossas questões, muito dos nossos medos, dos nossos conflitos. É necessário que a gente se dispa de tudo isso. É necessário que, uma vez despido de tudo isso, só assim a gente tenha condições de passar para o estágio seguinte. Quando a gente passa na vida pelo processo de iniciação, pelo processo de noite escura da alma, teoricamente a gente deveria de passar por esse processo do despir-se do eu, do despir-se das personalidades, de despir-se dos nossos medos, dos nossos apegos. Mas isso acaba sendo uma coisa muito difícil. Até mesmo os grandes iniciados, eles têm uma parte física que acaba sendo importante, porque lhes vai servir de base, e que vai demorar um tempo para que ela possa ser dissolvida. Mesmo assim, né, esses seres, de um certo modo, teoricamente, né, eles já passariam direto desse plano para o plano espiritual, uma vez que eles tenham realizado a missão na Terra, a qual eles se propuseram quando aqui vieram. Caso contrário, se essa missão não for realizada, de acordo com os aspectos personalísticos de cada um que acabaram impedindo isso, então vai ser necessário esse tempo nesse outro plano intermediário para que essas coisas elas possam ser reorganizadas, para que elas possam ser eliminadas. E para onde elas são eliminadas? Elas são eliminadas para o inconsciente coletivo. Elas vão ficar numa atmosfera imediata, o plano astral, relacionado ao planeta, alimentando, de um certo modo, o inconsciente das pessoas que aqui vivem. Por quê? Né? Porque esses valores são os valores que estão em evolução. É através deles que nós evoluímos. São esses valores que formam as bases para os nossos conflitos, formam os nossos apegos. E nós precisamos disso para ficarmos presos nesse plano. Caso contrário, a gente não reencarnaria, a gente não sentiria a necessidade de voltar. E a necessidade de voltar é exatamente esses valores, essas criações, esses apegos, esses dramas, tudo isso que faz parte do coletivo e que de alguma maneira nós acabamos nos envolvendo, nós acabamos alimentando. E a partir daí, então, esses valores acabam nos esperando, de certo modo, formando as bases para que a gente tenha novos corpos e a gente possa viver outras vidas, de um certo modo dando continuidade ao mesmo ponto daquela onde nós paramos. Os antigos diziam, a respeito da segunda morte, que no momento anterior nós deveríamos de fazer a viagem pelas 7 cidades, as 7 cidades interiores, os 7 reinos interiores. Isso acaba sendo um outro ponto interessante, porque quando a gente associa essas 7 cidades, esses 7 reinos, aos nossos 7 chakras, aos nossos 7 corpos, nós percebemos que existe aí alguma coisa do tipo, eu estou levando para esses planos as contribuições daquilo que eu aprendi sob esse aspecto. E a partir desse momento, né, eu estou me libertando dele. Tá? Cada um leva como se fosse um presente. Olha, eu conquistei isso. E a partir desse momento eu me dispo disso. Eu conquistei esse outro, leva para outro plano e se despe disso. E assim por diante. Desse modo, né, os resultados referentes aos nossos 7 chakras, aos nossos 7 corpos, eles acabam sendo distribuídos simbolicamente por aquilo que a gente chama as 7 cidades interiores. E a partir do momento em que nós passamos pelas 7 cidades interiores, teoricamente, nós estamos aptos a entrar na 8ª cidade, que representa o reino deífico da imortalidade. Percebam, né, o quanto esse simbolismo todo, ele acaba nos dizendo a respeito dessa consciência
que é necessária que a gente tenha no momento da morte, que a gente tenha no momento da transição. Essa palavra de passe, que na verdade seria alguma coisa que nos foca, que nos coloca em comunhão com todos esses valores. Vocês percebam o quanto é importante a gente ter essa visão, a gente ter essa percepção. Caso contrário, né, a gente, no momento da morte, a gente sentindo medo, a gente sentindo dúvida, a gente sentindo coisas desse tipo, teoricamente, a gente iria parar num plano, num estado vibratório de medo, de dúvida e coisas assim. Né? O rancor, o ódio, os apegos. Vocês percebem que tudo isso acaba funcionando como obstaculizante. Os budistas eles vão falar que existem vários céus. Eu acredito que esses céus que os budistas estão falando diz respeito a esse plano intermediário, onde primeiramente vai ter os nossos planos mais densos, as nossas questões mais difíceis, as nossas questões mais instintivas, que precisam ser eliminadas, sabe? Depois as nossas questões emocionais, as nossas questões ligadas ao ego. Tá, de um certo modo, esses mundos dos budistas, eles acabam encontrando uma relação na questão das 7 cidades Agartha, nos 7 reinos interiores e assim por diante. Já que esses reinos eles acabam sendo uma associação entre o passado e o futuro. Neles estão depositados tudo aquilo que a gente realiza como humanidade e ao mesmo tempo neles estão depositados o potencial relativo a cada uma delas daquilo que a gente deve realizar. Ou seja, conforme eu vou deixando esses lastros, a gente pode dizer que são como se fossem estágios de um foguete que vão ficando para trás. Conforme a gente vai deixando esses lastros relativos a um plano, a gente vai recebendo o potencial relacionado àquele plano. A gente vai recebendo o divino que existe nele, a ideia que existe nele. Tá? Mas volto a dizer, isso tudo é dentro de um processo dissolutivo, não é um processo que a gente faz de modo consciente. Por quê? Né? Porque a gente não tem cérebro físico para realizar esse trabalho de uma maneira racional. Por isso, a gente acaba sempre falando aqui no canal a importância da gente se conectar com os planos sutis, os planos abstratos. Para quê? Né? Para que a gente, uma vez familiarizados com esses planos, a gente não caia na armadilha de querer ficar controlando tudo, né? E principalmente no momento em que a gente vai fazer a transição para o outro lado, a gente compreender que aquele é o momento do grande abandono. Quanto mais clara for essa compreensão, mais fácil vai acabar sendo a transição, porque o que acaba nos prendendo nesse plano é exatamente a questão do apego. Com relação às pessoas que têm memórias de vidas passadas, lembremos sempre que essas memórias elas estão sempre associadas ao aspecto principal da mônada e que muitas vezes, por algum motivo, não houve aquele descanso no plano espiritual necessário para que essa pessoa ela se despisse completamente da personalidade. Então ela acaba de um certo modo voltando, sim, trazendo alguns resquícios, trazendo algumas lembranças. Coisa que de um certo modo quase todos nós trazemos. Quando a gente olha o mapa astral e a gente vê os planetas retrógrados, a gente percebe que essas lembranças elas estão sempre presentes na nossa formação e que a família, o ambiente que a gente reencarna, nossos pais, nossos irmãos, os nossos relacionamentos, eles servem como ferramenta para nos trazer esses elementos de volta, para que a gente, através deles, a gente possa dar continuidade na nossa evolução a partir do ponto onde paramos. Por isso eu não acredito que seja necessário fazer nenhum tipo de regressão hipnótica ou coisas mais ou menos desse tipo, porque de um certo modo, a partir do momento que a gente compreende quais são aqueles pontos que nos levam ao aprendizado daquilo que a gente deve superar relativo a vidas anteriores, isso daí já acaba sendo suficiente para a gente direcionar a nossa vida, direcionar a nossa evolução, porque afinal é necessário que a gente caminhe para frente e não olhando para trás. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês e eu acho que é um tema bastante interessante para a gente pensar. Falar da morte
é sempre um tema bastante vivo, é sempre um tema bastante presente, porque ela diz respeito a alguma coisa, uma experiência que todos nós iremos passar fatalmente, mais cedo ou mais tarde. Eu espero sinceramente que seja mais tarde, porque eu não tenho pressa nenhuma de viver essa iniciação. Vamos que vamos, mente livre e coração leve. Até mais.